entrarmos a palavra, eu vou dar os recadinhos, né? Amanhã a igreja está convocada ali na Batista Nova Esperança, juntamente com o pastor Vicente e a pastora Cláudia, né? Ali na rua G, né, pastor? Rua H. Sexta-feira, tarde da bênção, às 15 horas. Quinta-feira, GC de homens e GC de mulheres aqui no templo. Domingo, 7h30 da manhã, consagração com a pastora Semira. E às 19h30, culto de Santa Ceia. Amém? Amém. Vamos orando para a palavra. Senhor Deus e eterno Pai, esse aqui é a minha vida diante do Senhor novamente, ó Pai. Espírito Santo do Senhor, que não seja eu aqui, Senhor, a ministrar a Tua palavra, mas que seja o Senhor, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que os nossos corações sejam abertos, Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, os nossos ouvidos estejam atentos, ó Pai, que possamos, ó Pai, aprender, Senhor, da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Repreende, Pai, todo roubador da palavra, todo roubador da mente, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Toda distração caia por terra, em nome de Jesus Cristo. E assim eu oro e peço em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra bastante conhecida está no livro de 2 Reis, capítulo 5. Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Como é um texto um pouco longo, os irmãos podem ficar à vontade. Amém. A partir do versículo 1. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém? Amém. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar o homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso.
Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se, e foi-se com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse. Mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: Vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Pode se assentar, irmão. A história do Naamã, né, é uma história bem conhecida, né? Naamã, ele era chefe de um exército do povo sírio, né? Ele era chefe do exército do rei da Síria, né? E ele era um homem que ganhava muitas guerras, né? Ele era um homem de muito respeito, ele era um homem de muito valor, ele era um homem muito valoroso ali para o seu povo, né? Devido a ele ganhar muitas guerras. E ali ele estava, né, junto com ali o seu senhor, né, que era o senhor para quem ele trabalhava, no caso o rei, né, se alegrava muito dele, né, porque pela mão, sabemos que é a mão do Senhor Deus, né, primeiro, né, que dava ali a Naamã as vitórias, mas ali o seu chefe, o rei da Síria, no caso, se encontrava em contentamento, porque via ali a postura de um guerreiro, né, de um verdadeiro chefe do exército, assim como Naamã era. E ali, só que porém, Naamã ficou leproso. Naamã era leproso, né, porém leproso. E a lepra era uma doença que a pessoa ficava impura para a sociedade. A lepra era esse tipo de doença. Então, ele era um homem valoroso, porém ele tinha uma doença que para a sociedade ele estava impuro. Então as pessoas não podiam se aproximar dele, né? E assim, né, Naamã, eles guerrearam ali, né? Mesmo ele sendo leproso, e saiu ali, as tropas da Síria levou ali para a casa de Naamã uma menina, né, para servir, uma menina cativa. Essa menina foi para ali como uma escrava, né, porque ela foi tomada de uma guerra. Aquela menina, ela foi trabalhar na casa de Naamã devido a ela ser escrava, tomada de uma guerra. E ali ela vem acompanhando ali na casa de Naamã, né, viu ali, né, que o Naamã tinha lepra, né, e ela chegou a sua dona e a sua senhora, né, e falou assim com a esposa de Naamã, né, que se ele tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Aquela criança foi e falou isso para a mulher. A
presença de Deus, né? Porque antigamente, né, os profetas eram a boca de Deus para os reis. Então, aquela criança, ela tinha uma noção da autoridade de Deus, né? E quando ela chegou para a esposa de Naamã e falou que se encontrasse o profeta, com certeza ela sabia que Deus podia operar aquele milagre, né? Porque ela era vinda de Israel, era uma criança que vinha da terra de Israel. Ela não era qualquer criança, era uma criança que foi escolhida do povo de Deus, né? O povo de Israel foi o povo escolhido de Deus, né? Para que saiu da terra do Egito ali, né? E aquela criança ali conhecia. Então, ela falou, né? E imediatamente ali também, né? A esposa de Naamã, né, a sua senhora, entrou na mão e notificou ele. E falou, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então, disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Né? Ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei na mão a meu servo, para que o restaures da sua lepra. Ali, né, o rei da Síria tomou conhecimento da situação, sabendo que ali havia, né, alguém que podia ajudar Naamã, só que ele achou que fosse na base do dinheiro, né, que fosse na base dos presentes, né, e ali ele enviou uma carta para o rei de Israel, né, com prata, com ouro, com vestes, né, e vendo o rei de Israel recebendo aquela carta, ele rasgou as suas vestes, né, porque ele falou, eu não tenho poder, né? Sou eu, Deus, para matar e vivificar alguém? Porque naquele tempo, a Síria com Israel, ela entrava em guerra, os dois, né? Como é que ele ia saber se era de verdade, se aquilo não era algo para poder desencadear uma outra guerra, né? Para envergonhá-lo. E aí ele falou, sou eu o homem, para vivificar, para que envie a mim para restaurar ao homem de sua lepra? Pelo que deveras notar e peço desde que busca ocasião contra mim. Ele achou ali que estavam buscando uma ocasião para poder entrar, começar uma outra guerra ali, né? Mas Eliseu, né, ouvindo aquilo, né, falou para o rei de Israel, né, rasgou as suas vestes, mandou dizer, porque rasgaste as tuas vestes, deixa vir a mim, deixa ele vir a mim, né? O profeta Eliseu, né, conhecendo, né, os poderes de Deus, ele falou, né, deixa ele vir a mim. Então Naamã, ele foi lá, né, pegou sua comitiva, seus cavalos, e foi ali até a porta da casa do profeta Eliseu. Só que o profeta Eliseu, ele não saiu ali na porta. O profeta Eliseu, ele mandou um mensageiro, né? Ele mandou um mensageiro para falar para Naamã assim, vai lá no Rio de Jordão, banha 7 vezes e você será curado. E Naamã se indignou ali, naquele momento, porque ele achou que ele ia chegar lá, o profeta Eliseu ia tocar nele, ia invocar o nome do Senhor e que ele seria curado. Ele achou que fosse uma coisa instantânea. Aí ele se indignou com isso. Ele falou assim, não, mas seu Deus passará. Não são. Aí, né, ele mandou, né? Depois ele se indignou por ser no Rio Jordão e não no Rio Abana, nem no Rio Farpar, que eram rios da cidade de Damasco. Não estava ali em Samaria, né? Porque o profeta Eliseu vivia em Samaria. E ele queria que fosse lá nos rios de Damasco, porque
rios de Damasco fossem mais importantes, mais limpos, né? E ele queria que fosse lá, mas o profeta falou para ele, não, você vai banhar lá no Rio Jordão. E mesmo com essa indignação dele, né? Chegaram-se ali próximo ali do Naamã, né? Chegaram ali os servos dele, né? E falaram para ele, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Né? Então, Naamã, depois dele ouvir ali, né, os servos dele, ele vai lá, ele desce e mergulha no Rio Jordão. No versículo 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tomou como a carne de um menino e ficou purificado. Ele bastou, né? O profeta Eliseu, ele não precisou tocar, ele não precisou estar à frente de Naamã. Bastou uma palavra, né? Bastou uma palavra para que Naamã fosse, ainda que ele tenha se indignado no primeiro momento, ainda que ele tenha resistido, ainda que ele tenha questionado, ele foi lá. Ele desceu aquelas águas. Porque às vezes não basta uma palavra, a gente está pedindo Deus para Deus tocar na gente, para a gente poder sentir, mas às vezes basta uma palavra de Deus para que a gente possa ser tocado, para que a gente possa ser sarado, né? Quem estava aqui no domingo, né, o irmão Edinaldo, na sua oração, ele pregou cura sobre a igreja, cura sobre os familiares, né? Ele declarou ali, né, foi uma palavra lançada, assim como tem palavras sendo lançadas, basta a gente ter fé, né? Embora ali Naamã ainda não conhecesse a presença de Deus, ainda não soubesse do poder de Deus, ele recebeu aquela palavra e foi, ele mergulhou. Ele podia ter continuado no questionamento, mas por que eu tenho que ir para lá? Por que eu tenho que fazer assim? Por que ele não pode me tocar? Podia ter insistido para o profeta Eliseu ter tocado nele, podia ter voltado outras vezes, podia até ter começado uma guerra ali, né? Como já era de costume entre os sírios e o povo de Israel. Ele podia ter feito tudo isso, mas diante de uma palavra ele foi. Como a gente canta naquele louvor, né? Naamã quebrou o orgulho dele, né? Ele quebrou o orgulho dele e desceu ali. Ele desceu naquela água, ele recebeu aquela palavra, né? E ali ele voltou, né? Ele voltou ao homem de Deus, ao profeta Eliseu, com toda a sua comitiva ali, né? E quando ele volta ao profeta Eliseu, ele fala assim: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Né? Ele conheceu ali, naquele momento, que ele foi curado, que ele foi sarado, ele reconheceu Deus, ele reconheceu que não há outro Deus, né? Ele foi purificado daquela época, ele foi sarado, né? Sarou até a cegueira que ele tinha, né? Porque até a cegueira dele caiu, porque ele contemplou, né, o poder do Senhor naquele momento, né? Embora ali com todo o valor que ele tinha para os sírios, né? Embora todo aquele glamour que ele tinha ali, com todos os privilégios, ele reconheceu a soberania de Deus, né? Que Deus era grande, né? E nós também, né, como servos do Senhor, temos que reconhecer a cada dia, né, a soberania de Deus e receber com fé, né, irmãos, cada palavra de cura, cada palavra de bênção que tem sido derramada sobre nós. Nós estamos em 2026, o ano da colheita, né? Deus tem bênçãos liberadas para mim. Amém. Deus tem bênçãos liberadas
gente, pela fé, nós vamos escolher em nome de Jesus. Nós vamos escolher tudo que Deus tem para nós, gente. Né? Assim como Naamã recebeu a cura dele ali naquele momento, né? Nós vamos receber tudo aquilo que a gente tem colocado diante do Senhor. Tudo aquilo que temos clamado, pedido ao Senhor no nosso secreto ali. Quando as lutas vêm, nós vamos receber em nome de Jesus. Porém, Naamã disse: vive o Senhor em cuja presença estou. Eliseu, perdão, irmãos. Pois te peço que tomes uma bênção do teu servo. Né? Ali Naamã ofereceu uma bênção para o profeta Eliseu, né? Nesse momento aqui não fala o que é, fala apenas uma bênção, né? E aí ele fala que não. O profeta Eliseu diz, porém ele diz: vive o Senhor em cuja presença estou, que não a tomarei, e estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Porque, irmãos, o poder de Deus, ele não é barganha, né? O profeta Eliseu não fez aquilo por moeda de troca, não fez aquilo para se aparecer. Ele fez aquilo para que o nome de Deus fosse glorificado. Para que Naamã entendesse, né, que só Deus é que pode todas as coisas. Naamã foi usado como um instrumento. O profeta Eliseu foi usado ali como um instrumento na vida do Naamã. Assim como cada um de nós possamos ser usados como instrumento na vida de outras pessoas. Para que as pessoas saibam que Deus é Deus, e não há outro senão Deus. Aleluia, Jesus. E disse Naamã: seja assim, contudo, deste a teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Né? Naamã aqui ele reitera, né, falando para o profeta Eliseu, que ele não vai mais estar no engano, que ele não vai mais oferecer, né, sacrifícios a outros deuses, senão ao nosso Deus, né? Naamã, ele fala isso. Só que, porém, ele fala assim: nisso perdoe o Senhor teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe ao Senhor seu servo. Embora Naamã tenha ali afirmado que ele não ia adorar outros deuses, né? Por se tratar de um chefe do exército, ele tinha que cumprir ali com as suas obrigações. E em uma dessas obrigações, ele tinha que se apresentar na casa de Rimon. Rimon, imagino eu que seja um outro deus, né? Rimon. E ele tinha que se apresentar na casa de Rimon ali para adorar, como parte das suas obrigações. Mas ele falou que o Senhor perdoasse ele, que ele estava indo ali não porque ele queria, não mais porque ele queria, mas porque ali era uma obrigação que eles tinham que ser o apoio, o sustento ali para o seu chefe, né? Ele tinha que ir lá e ele teria que se encurvar, né? Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor teu servo, né? Ele tinha que estar lá. Não era uma escolha pessoal, né? Naquele momento, para ele, não era uma escolha pessoal. Ele tinha que se juntar a uma pessoa que tinha uma autoridade maior que ele, mesmo que neste momento ele estava conhecendo a Deus, mesmo que neste momento ele estivesse conhecendo o poder de Deus, ele ainda tinha alguma coisa para cumprir naquele meio, né? E o profeta Eliseu disse: vai em paz, e foi-se dele a pequena distância. Aí eu vou continuar o texto só mais um pouquinho, irmãos, né? Agora vamos para a segunda parte. Geazi é atacado da lepra.
a partir do versículo 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi-se Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrar e disse: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem, meu Senhor. Me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, um talento de prata e 2 mudas de veste. E disse Naamã: Se é servido tomar 2 talentos, e instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de veste, e pô-lo-á sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa. E despediu aqueles homens e foi-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. E disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nenhuma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Ali, quando Naamã já estava, a uma certa distância do profeta Eliseu e de Geazi. Geazi, que era ali um companheiro do profeta Eliseu, um moço, do profeta Eliseu. Ele ficou assim, indignado, um pouco indignado, que Eliseu não tinha aceitado o que o Naamã tinha oferecido, não tinha aceitado aquela bênção, E ele, o Geazi, ele instou ali, ele foi, atrás de correr, atrás de Naamã, para querer alguma coisa. Ele falou assim: meu senhor não quis, mas eu quero. Ele foi ganancioso. Ele foi lá na ganância, atrás de Naamã, E Naamã, ele parou, saltou do carro encontrado e disse: Vai tudo bem? E ele disse: Vai tudo bem. E aí ele fala, que chegou 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, e pediu ali Naamã um talento de prata e 2 mudas de veste. E Naamã fala para ele: Não, toma 2. Você veio pegar um, pode levar 2. Pode carregar, Porque Naamã tinha oferecido ali para o profeta Eliseu, só que o profeta Eliseu, com um homem reto, um coração puro diante do Senhor, ele não aceitou aquela barganha. E ali, ele foi, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, 2 mudas de veste, e pôs sobre seus moços. E chegando ele à altura, tomou de suas mãos e depositou na casa, e despediu aqueles homens e foi. Então ele ainda levou gente para ajudar ele a carregar. E aí ele voltou como se nada tivesse acontecido, colocou as coisas lá, mandou os homens embora: Não, pode ir, ninguém viu, ninguém sabe, Deu uma de esperto ali. Só que Eliseu, era o profeta do Senhor. Ele tinha intimidade com o Senhor. Porque quando ele fala assim: Meu coração, você não foi com o meu coração, ele demonstrar que ele tinha uma intimidade com o Senhor, porque o Senhor falou para o coração dele. Eliseu não precisou ver, Ele não precisou ver. E ele pergunta a Geazi de onde que ele vem. E Geazi mente: Eu não saio não. Eu não vou para parte alguma. E
E é o momento que o profeta Eliseu questiona ele. Uai, mas você não sabe que meu coração não foi? Quando aquele homem voltou sobre o seu carro a encontrar-te? Então ele sabia, né? Ele sabia da ganância de Geazi. Ele conhecia o que Geazi estava querendo. Né? A Bíblia não relata qual foi a aparência de Geazi, a reação de Geazi quando ali Naamã oferecia para Eliseu. Mas provavelmente, naquele momento, Eliseu já tinha visto alguma coisa. Né? E ali ele vai, encontra, chama os homens para ajudar a carregar, deixa na casa, ainda mente para o profeta Eliseu, né? E ali o profeta Eliseu fala, né, para ele: era caso de você tomar isso? Era caso? Era ocasião para tomar vestes, olivais, vinhas? Não era, irmãos, não era. A ganância dele falou mais alto. Aí foi mais além do que o orgulho de Naamã, que Naamã tivera, né? Porque Geazi já era do Senhor. A Bíblia começa falando que ele era homem de Deus. Então ele já conhecia. E ali ele se deixou levar por aquilo que foi oferecido. Ele deixou-se levar ali pelo prato de lentilha, né? Ele cobiçou aquilo ali, ele quis e ele foi atrás. Ele foi atrás do que não era para ele. Não foi oferecido para ele. Foi oferecido para Eliseu. Não foi oferecido. Ele quis tomar parte daquilo que não era dele, daquilo que não foi oferecido para ele. Por quê? Porque a ganância. Ele estava com o olho na ganância. Estava com o olho na mentira, porque ele mentiu que ele não tinha ido lá. Né? E ali, né, Eliseu lançou uma palavra sobre ele também. Se para Naamã foi cura, para ele foi doença. Para ele foi o que Naamã tinha, foi transferido para Geazi. Por quê? Por causa do olho grande dele. Por causa do olho grande dele, ele foi levado, ele pecou e ele colheu a consequência daquele pecado. Porque a doença foi transferida. E não foi só para eles, foi para a semente dele, está todo sendo. Teve uma maldição para toda uma geração. Então nós temos que tomar muito cuidado, né, irmãos, com o que a gente coloca nossos olhos, né? Porque às vezes podemos colocar nossos olhos em algo que não é para nós e vir para toda uma geração, né? Aqui a semente de Geazi, né, foi para sempre a semente dele. Toda uma vida, toda uma geração, por causa de um olhar, por causa de uma ganância, por causa de uma atitude, por causa de uma ação que ele teve, toda uma geração padeceu com essa doença. Foi lançada uma maldição ali, né? Então, a gente consegue ver duas palavras aqui, uma de bênção e uma de maldição, né? Quando a gente vê a cura de Naamã, que mesmo sem conhecer a Deus, preferiu descer, preferiu se humilhar, preferiu se esvaziar dele mesmo, para nadar naquele rio, que para ele não era considerado um rio digno da sua pessoa, da sua patente. E por outro lado nós temos Geazi, que era um homem de Deus e se corrompeu. Um homem de Deus que trouxe a maldição. Um homem de Deus que escolheu a ganância, que escolheu o olho grande, que escolheu se corromper. Então, que a palavra nos diz, um gentio pode servir a Cristo, assim como um homem de Deus também pode cair. Então nós temos que ficar bastante atentos. Ele era homem de Deus, andava com um profeta. Geazi andava com um profeta. Ele estava ali colado num homem que era a boca de Deus nessa terra. E mesmo assim, ele deixou-se levar.
né, irmãos? E Naamã, que não conhecia, ouviu falar apenas de uma criança que foi implantada ali na casa dele, mas aquela criança, ela tinha um propósito. Aquela criança, ela tinha um propósito, ela não chegou ali à toa. Ela chegou ali com autoridade, ela chegou ali com fé, ela sabia quem era Deus. E ali ela cumpriu o propósito dela. Ela falou. E o que a gente tem que ser igual àquela criança. A gente tem que ir para os lugares que Deus nos mandar, para cumprir o nosso propósito. Para que Deus cumpra o nosso propósito. Nós cumpramos o nosso propósito em Deus. Amém? Palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Palavra forte, Deus trouxe o nosso coração, nós como homens e mulheres de Deus, como anda o nosso coração? O coração do homem às vezes é enganoso, só quem sabe o som do Senhor. Quero estar louvando, nós não podemos perder essa oportunidade maravilhosa de que Deus venha sondar os nossos corações nesta noite. Que Jesus venha nos sondar, que Jesus venha nos limpar. Porque a palavra dessa noite foi essa, né? Aquele homem ali que conheceu o Senhor, andava ao lado do homem de Deus, deixou o seu coração se corromper e perdeu. E foi ali amaldiçoado todo ele e toda a família. E ali um homem que era um homem ali que não tinha o conhecimento do Senhor, né? Mas tinha orgulho. Aquele orgulho foi quebrado e ali ele conheceu o Senhor e ele foi salvo. Amém? Hoje está louvando que vocês venham neste momento meditar, neste momento vocês venham pensar, que neste momento o Espírito Santo de Deus venha tocar em nossos corações, que Ele venha nos mostrar como anda o nosso coração diante dEle. Se há algum orgulho, que Ele venha limpar, que Ele venha sarar. Se há algum ego, que Ele venha derrubar, que Ele venha diminuir, para que o Senhor venha crescer. Se há um coração mentiroso, um coração enganoso, um coração ganancioso, um coração ao qual há sentimentos, vontades não provém do Senhor, que nesta noite Deus venha nos limpar, nesta noite Deus venha nos sarar, que Ele venha tirar toda cegueira, que Ele venha purificar os nossos corações nesta noite, porque a palavra do Senhor ela nos limpa, a palavra do Senhor ela fala, sereis limpos pela palavra, mas a partir do momento que você tem entendimento, e a partir do momento que você prefere obedecer e deixar Deus trabalhar, deixar Deus limpar, deixar Deus sarar, porque Naamã ele era um homem, autoridade, e no momento ali ele precisou tratar o coração do orgulho, ele preferiu obedecer, ainda que ele não contentou com a forma que ali Eliseu chegou até ele, que nem foi até ele, mandou, né, só falar, ainda que ele não se contentou ali, ter que ir no rio Jordão em vez de outros rios, mas ele preferiu obedecer. E ali na obediência dele, ele não entendeu o que estava acontecendo, mas a obediência dele trouxe cura. E que nesta noite nós viemos nos obedecer ao Senhor, no que Deus quer fazer, no que Deus quer trabalhar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio.
pensamos que o nosso coração está de acordo, Pai amado, com a forma que o Senhor requer de nós, um coração puro, Deus. Pai, nós apresentamos nesta noite o nosso coração em Tuas mãos, ó Pai. Que Teu Espírito Santo venha sondar, venha esquadrilhar todo o nosso coração. Oh Deus, vê se há ali, ó Pai amado, algum caminho mau. Vê se há ali, ó Pai amado, algum sentimento contrário, Pai amado, aos Teus sentimentos, contrário aos sentimentos que o Senhor espera dos Teus filhos, ó Pai. Ó Senhor, abre os nossos olhos, vai limpando, ó Deus, porque quantas vezes o orgulho impede-nos, ó Pai, de receber tudo que o Senhor tem para nos entregar. Quantas vezes nosso orgulho nos impede de ver o Senhor, impede a salvação, impede a cura, impede a restauração, impede o renovo, impede a libertação, ó Pai. E quantas vezes nós presos no orgulho ficamos presos em situações a qual o Senhor já nos tirou para que nós rompêssemos, Senhor. Oh Pai, Senhor, venha nos perdoar nesta noite, ó Pai. Sonda-nos, Senhor. Se há em nós algum orgulho, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos mostrar, que o Teu Espírito Santo venha nos convencer, porque só Ele, só o Senhor é quem sabe como nós andamos, porque nós somos limitados e nós olhamos às vezes, Pai amado, por fora, pela aparência, e às vezes nós estamos enganados diante de nós mesmos. Oh Pai, Senhor, venha nos sondar. Oh Senhor, o Senhor venha nos perdoar. O Senhor venha nos limpar. O Senhor venha nos sarar. O Senhor venha nos restaurar, ó Pai, nos dando um coração bom. Tira do nosso meio toda mentira. Tira do nosso meio toda ganância, toda hipocrisia. Tira do nosso meio, ó Pai, todo sentimento mau, a qual entristece o Senhor. Pai, a qual, Pai amado, o Senhor sente ali, Pai amado, às vezes, vergonha do Teu Filho, ó Pai. Ó Senhor, nós nesta noite nos colocamos em Tuas mãos, em humilhação, ó Deus. Reconhecemos que somos fracos, reconhecemos que não somos nada sem o Senhor, reconhecemos que precisamos de Ti, reconhecemos, Pai, que precisamos, ó Pai, do Teu direcionar, do Teu agir. Venha nos purificar nesta noite, ó Pai. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Venha nos limpar, ó Deus. Venha nos dar um coração igual ao Teu, coração bom, coração puro, coração, Pai amado, ali, a qual o Senhor se agrada. Aquele coração humilde, ó Deus. Aquele coração que sabe perdoar. Aquele coração que sabe amar, ó Deus. E não permita, Pai, que nenhum sentimento que esteja em nós venha, Pai, nos tirar de tudo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Ali como aquele homem, ó Deus, Geazi, que andava ao lado do profeta do Senhor, que conhecia o Senhor, ó Deus, deixou de ser levado pela ganância do Teu coração. Ó Senhor, o Senhor vem livrar o Teu povo neste momento. Mas se o Teu povo vem entender que a Tua palavra pregada, ministrada, é o Senhor falando a nós. Pai, se foi pregada, que o Senhor tem algo a fazer. Se foi pregada, que o Senhor tem algo a tratar. Se foi pregada, que o Senhor quer limpar, ó Deus. Porque a Tua palavra, ela não é em vão. A Tua palavra, ela é eficaz. A Tua palavra, Pai, é uma espada de 2 gumes, que corta ossos e medulas e separa, Senhor. A Tua palavra limpa. E que nós, ó Deus, ao ouvir a Tua palavra, que ela venha entrar em nossos corações, Pai, em nossas mentes. Pai, quebra toda mente cauterizada de achar que estou boa, de achar que não preciso mudar, de achar que já sou santa o suficiente, ó Deus. Isso seja quebrado em nossas vidas, porque enquanto não estivermos nessa terra, é para sermos transformados, é para ser lavados, é para mudar, para aprender do Senhor, para aprender a Tua palavra, Pai, para alcançar a salvação. E que nós venhamos ter isso em mente, que enquanto nós estivermos nesta terra, é para deixar a Tua palavra nos lavar. Que nós não venhamos pensar que estamos prontos, porque no dia que estiver pronto, o Senhor leva para a glória. Nós estamos aqui para ser transformados, para fazer ali o Teu agir, para fazer o Teu id, para pregar o Teu nome, para falar do Senhor aos perdidos. Ali como aquela menina, Pai amado, foi presa e levada para aquela casa, para
Senhor, formos levados, nós não venhamos perder a oportunidade de pregar, de falar que fomos salvos, de pregar dos teus milagres, porque a tua palavra fala: contareis e contarão as minhas maravilhas, para que creiam, Pai. E como conhecerão o Senhor se nós não falar? Que nós venhamos falar onde o Senhor nos enviar, porque onde o Senhor envia um servo do Senhor tem propósito. Se tem uma amizade, se opõe, se é uma amizade com propósito divino, porque o Senhor é um Deus que está tudo, Pai amado, escrito conforme a tua vontade, o teu querer aqui nesta terra. E que neste ano de colheita nós venhamos colher do Senhor os frutos espirituais que o quer nos entregar, que nós venhamos colher do Senhor a unção, a nossa derramada a cada dia, para que nós venhamos, Pai amado, neste mundo fazer o índio alcançar almas perdidas, acorrentadas, porque o Senhor está na porta, Pai. Mas para isso, Pai, trabalha primeiro em nós. Trabalha primeiro em nós, para depois através de nós, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, perdoa o teu povo, Pai. Nos perdoa, Deus, de tudo que nós estamos fazendo. Oh Deus, que entristece o Senhor. Oh Pai, perdoa, Pai, se nós não estamos enxergando o que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, ó Pai. Oh Jesus, então nossas vidas em tuas mãos. De todos nós que estamos aqui, ó Deus, que todo eu seja quebrado, lançado por terra, que todo eu caia, para o Senhor venha crescer em nós, através de nós, que todo orgulho seja tirado de todos os corações, de nossos corações, que não haja nenhum engano, ó Pai. Senhor, venha nos purificar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Para a igreja, levantando as mãos mais altas que vocês puderem. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós e todos digam amém.